Meu nome é Joelson, lidero uma célula ali no Cristo, qual Jesus nos enviou para lá, juntamente com minha esposa, Kaline, né? A mulher de Deus, que Deus tem levantado nesse tempo, para me ajudar, né? E Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Caminhei um tempo com Lenilson, com o pastor Lenilson hoje, né? E na época da célula Ágape, alguns irmãos caminharam comigo lá e viu que eu tinha um problema, uma parte que eu não conseguia romper. Que era o quê? Toda célula eu falava para os pessoal lá. Eu disse, irmãos, eu trabalho com vendas, eu atendo 15, 20 pessoas por dia, mas eu não falo do amor de Jesus para ninguém. E o meu líder sempre dizia, meu irmão, você tem que romper nisso. Você tem que romper nisso. E eu vinha orando sempre para romper nisso. E no começo do ano, eu ouvi uma ministração sobre a igreja da palavra, né? E eu fui meditar nessa ministração. E eu vi que, quando eu me aprofundei, querendo autoridade para falar do amor de Jesus aonde eu chegasse, o Senhor pegou, me levou lá nos evangelhos, né? Quando diz a Bíblia que os fariseus chegaram e viram que Jesus emudeceu os saduceus. Então falaram com Jesus e disseram assim, Senhor, vejo que pregas como quem tem autoridade. Então fui pesquisar, né, irmão, a fundo. Quem deu essa autoridade a Jesus? Quem deu essa autoridade a Jesus? Porque disseram assim, tu pregas como quem tem autoridade. Não foi de parte do homem, irmão. Jesus não tinha autoridade outorgada por homem. Jesus tem autoridade outorgada por Deus e pela sua vida diante de Deus em obediência. Então Deus me levou a imaginar, eu só vou ter autoridade se eu andar em quê? Em obediência. Se eu andar ouvindo a palavra de Deus, se eu andar escutando a voz do Senhor, dando ouvido ao meu líder, à minha liderança. Glória a Deus. E eu vinha caminhando, irmão, nesse tempo, né, pedindo autoridade ao Senhor, e Ele vinha me falando comigo, e me disse que só tem autoridade da parte de Deus quem obedece, quem vive o verdadeiro e genuíno evangelho, né? E aí o que acontece? Deus vai e muda o quadro, irmão. Deus muda o quadro. Aonde eu chego eu falo de Jesus com simples palavras, mas os meus clientes todos me conheciam. Então eu ia e falava do amor de Jesus, o que Jesus tinha feito na minha vida. E aí começou, irmão, uma autoridade chegar na minha vida, uma autoridade de falar de Jesus. Por quê? Porque os meus clientes viam que eu vivia a palavra de Deus. E nós temos que viver a palavra de Deus, irmão. Nós só vamos ter autoridade, eu não estou falando de autoridade de pregar aqui no púlpito, não. Eu estou falando de autoridade de pregar na tua rua. Eu estou falando de autoridade de pregar para o teu vizinho, na tua escola, na tua faculdade. E eles saberem de onde você saiu. E eles saberem o que Deus tem feito na tua vida. Entende? Então essa autoridade, Deus só nos outorga essa autoridade se nós obedecermos a palavra do Senhor. Gostaria de convidar a amada igreja para ficarmos em pé e abrir vossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 1. Amém? Amém não. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Versículo 5 em diante. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia:
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, o que me chama a atenção na vida de Jó é que ele não começou a ser reto e íntegro nesse momento. Ele já vivia uma santidade, uma integridade, e ele se desviava do mal. Ele fazia o quê? Ele fazia de servir a Deus um estilo de vida. E quando eu li essa palavra aqui, porventura teme Jó a Deus debalde, eu fui procurar saber o que é debalde. E significa em vão. Muitas vezes o inimigo joga na nossa mente que nós servimos a Deus em vão, irmão. Porque a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais o que Deus tem feito. Mas Deus tem feito, irmão. O tema da palavra, para quem está tomando nota, é: o que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito, irmão. Porque Jó já vivia um tempo de santidade, já vivia um tempo de santificação. Ele não servia a Deus em vão. E Deus fez o quê? Deu testemunho na vida de Jó. E Deus, irmão, Ele não esquece o que você faz. Ele não esquece, Ele está vendo de dia e de noite. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo rodeando a terra, irmão. E Ele contempla tudo e a todos. Lá em Apocalipse, Ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Olha o que Deus diz, irmão, lá em Apocalipse. 7 vezes Ele repete: eu conheço as tuas obras. Porque Deus vê, irmão, o que você faz. Deus vê o teu levantar, o teu deitar, o teu sorrir, o teu respirar, o teu pensar. É muito fácil nós sermos crentes aqui dentro dessas 4 paredes, irmão. Mas quando imaginamos que Deus, Ele sonda nossas mentes e corações e sabe o que a gente faz, fica mais fácil servir a Deus. Porque Ele está perto de nós, irmãos. E Ele sabe o que fazemos. Muita gente pensa que servir a Deus é só vir para o culto no domingo, vir para o culto na quarta, ir para a célula, agradar a liderança, agradar o pastor. Não, irmão, é muito mais que isso. É a sua vida de integridade a Deus. E eu digo a você, irmão, não é em vão. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Se você tem um tempo com Deus, se você tem um tempo com o irmão. Eu me lembro uma vez, um irmão da minha célula, um liderado meu, passou por uma provação, e eu fui lá ajudar ele. Irmão, eu sou vendedor, autônomo, se eu não vender eu não ganho, certo? E eu passei o dia com esse irmão, passei a manhã todinha com ele. Não fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, meio-dia, liguei para ele disse: rapaz, estava indo dormir de novo. Vou aí de novo. Voltei na casa dele, irmão. Quando eu chego lá, pego ele, passei até 4 horas da tarde com ele. Eu não trabalhei neste dia. Eu estava fazendo o que, irmão? Cuidando do que é de Deus. No que eu estava cuidando do que era de Deus, quando deu 4h30 da tarde, irmão, eu bati a minha meta, sem sair para vender e sem trabalhar. Porque quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu, irmão. E não é em vão o que você faz, irmão. A Bíblia diz, como eu já disse, os olhos do Senhor são como chamas de fogo que está ao nosso redor, irmão. Ele contempla tudo. Eu comecei a ler a Bíblia muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade.
quando comecei a ler aquela bibliazinha azul, né? Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E na minha imaginação de criança, eu imaginava que essa chama que a Bíblia fala era um foguinho pequeno, irmão, que ficava rodeando a terra. Eu não tinha dimensão, porque eu era uma criança, eu não tinha dimensão de quão poderoso o Senhor era e quão grande Ele era. A Bíblia nos diz que com a palma de sua mão Ele consegue medir as águas do mar, irmão. Então é um Deus muito grande. Essas chamas de fogo que te acompanha, ela é tamanho do sol, irmão, ela vê tudo. A chama de fogo que é Deus, os olhos de Deus, Ele contempla tudo. Então Ele sabe, quando você sair daqui, que você chega na sua casa irritado com sua esposa, Ele está do seu lado vendo, irmão. No outro dia de manhã, quando você acorda mal-humorado, sem ter nem para quê, não sabe o que aconteceu, Ele está do teu lado, irmão. Qual testemunho você está dando? Eu lembro muito bem uma frase que me ajudou a caminhar nesse tempo. Uma frase do meu antigo líder, hoje o pastor Lenilson. E ele disse: irmão, temos que decidir ser crente. É muito bom e fácil ser crente dentro da igreja, mas quando a gente sai, que leva uma fechada de um carro, aí você decide, irmão, se você vai abençoar ou se você vai amaldiçoar. Porém, Deus está contemplando tudo, irmão, e Ele vai testemunhar. Ele tanto vai testemunhar a teu favor, como Ele vai testemunhar contra você. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra que diz, irmão. E Ele disse lá: conheço as tuas obras. Eu sei que tu és fraco, tu não suporta homens maus, mas Ele conhece as tuas obras. Quando a gente entende, irmão, que Deus Pai Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, Filho dele, nos fez enxertado na videira, nos fez filho de Deus, e caminha conosco, irmão, fica mais fácil. Eu lembro uma vez eu estava ministrando aqui na manhã com Deus, e Deus me trouxe uma revelação de que Ele está tão perto, que se a gente gritar, fere os ouvidos dele. Imagina, irmão, Jesus está tão perto de nós, que se nós falarmos alto, Ele pode até se incomodar, irmão, porque Ele está muito perto de nós. Ele está tão perto que Ele está dentro de você, e Ele contempla tudo, irmão. E como eu disse, Ele vai dar o testemunho. Lá em Mateus 7:23, projeta aí para mim, por favor. Lá em Mateus 7:23, olha o que Ele diz, irmão. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que praticas o mal. Em outras palavras, vós que praticam a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É um pecado que você sabe que é pecado, mas ainda assim comete. Você comete sabendo que é errado. Muitas vezes, falando mal do seu irmão, falando mal da sua liderança. Liderado que não quer caminhar com o líder, líder que não quer caminhar com o supervisor. Isso é um pecado que se chama iniquidade, porque você já sabe o que está acontecendo. E o que Jó fazia? Jó pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. Irmão, me arremete muito aos tempos de hoje, irmão. Me arremete muito à vida de um líder. Quem for líder aqui vai se identificar com o que eu vou dizer agora. A gente chora, irmão. A gente paga o preço. Muitas vezes, pessoas que, muito achismo, né? Muito cheio de si. Uma vez eu lembro que Lenilson falou para mim: irmão, isso doeu tanto, ele contando testemunho. Doeu tanto o que esse liderado fez. E eu disse: meu Deus, eu vou querer viver isso para mim, Jesus. E estou eu aqui hoje, para a glória de Deus, sofrendo, mas por amor. A gente vinha no carro agora, foi interessante o que Ju falou, a minha liderada. Ela disse assim: é tão pesado, mas eu disse, ao mesmo tempo que é pesado, se torna leve, irmão. Por quê? Porque Jesus está nos contemplando.
Jesus está perto de nós. Ele está dentro do nosso coração, aquecendo, irmão. E fazendo o quê? Dando testemunho de quem você é. De quem você é em Deus. Nada é em vão, irmão. Não deixe o inimigo lançar essa seta na sua vida, dizer que tudo é em vão. Nada é em vão. O que você faz para Deus não é em vão. Agora, tome cuidado. O que você faz de bem não é em vão. Mas o que você faz de mal, Deus também sabe. E Ele vai dar o testemunho na hora certa. Olha o que Jesus diz lá em João 10. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E Ele conhece pelo nome, irmão. Ele conhece cada ovelha dele pelo nome. Cada uma das ovelhinhas dele, cada uma dos pequeninos dele, Ele conhece, irmão. Então Ele tem nos conhecido, Ele sabe tudo que tem acontecido em nossas vidas. Ele sabe o tanto que você trabalha, Ele sabe o tanto que você sacrifica para Deus, mas também sabe o que você tem retido. Chega um missionário aqui e fala da oferta de missões. Muitos nem queriam escutar. Muitos nem queriam escutar, irmão. Mas o que você faz para Deus, meu irmão, é plausível. E Deus, Ele recorda e Ele dá o testemunho do que você faz. Muitas vezes, até o limpado em igreja, alguns se escondem, ou se escondia, né? Agora tem um casal, graças a Deus. Se escondia, irmão, para não vir limpar a igreja. Eu lembro, a primeira vez que eu vim limpar esse púlpito, esse altar aqui, primeira vez, não tinha esse carpete não. Não tinha acabado de colocar esse carpete. A primeira vez que eu vim limpar a igreja, e eu vim para o altar. Eu vim varrer aqui o altar, irmão. E eu varrendo aqui o altar e orando. Eu disse, Jesus, esse altar vai curar muita gente. Não é o altar, irmão, é o sacrifício no altar. Esse altar vai atrair pessoas para ti, Senhor. Porque tudo que a gente faz para Deus, irmão, tem que ser com excelência. Porque do mesmo jeito que foi a vida de Jó, será na nossa. E Deus vai dar o testemunho, irmão. E Deus tem dado o testemunho. Deus tem dado testemunho. Aonde você chega. Hoje, para a glória de Deus, eu atendo 15 pessoas por dia, 20. E a todas eu digo. Eu disse, quem está fazendo isso é o Senhor. Quem faz isso é o Senhor Jesus. Só quem muda a história do homem, irmão, é Jesus. É o Senhor que muda a história do homem. Não é Joelson, não é o pastor Diogo. É Jesus, irmão. Nós estamos aqui em um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E muitas vezes, como Jean falou, ele bem queria estar aqui quarta-feira. E tem pessoas que podem vir e não estão. Isso é um sacrifício, irmão. O culto ao Senhor é um sacrifício que nós temos que fazer do coração da gente. E vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto. Quais são os teus frutos? O que tu tem feito para Deus? Quais são os teus frutos? A referência está lá em Mateus 7,16. Diz o seguinte: a árvore boa produz bons frutos, e a árvore maus frutos produz. A árvore boa, irmão, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz má fruto. Amém. Que árvore você é, irmão? Você é árvore boa? Você tem produzido frutos de arrependimento? Quais são os frutos, irmão, do arrependimento? Eu falo muito na minha célula. Quem bebia, não bebe mais. Já é um fruto, irmão, de arrependimento. O que Jó fazia pelos seus filhos, oferecendo holocausto para pedir perdão dos pecados dos filhos dele, ele estava fazendo o quê?
ele estava se arrependendo pelo que os filhos deles fez. E eu digo sempre lá na célula, o evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Quem bebia, não bebe mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem jogava, não joga mais. Quem mentia, não mente mais. Antes vivia para o seu próprio prazer, hoje vive para a glória de Deus. Tudo em nossas vidas, irmão, tem que refletir para a glória de Deus. Não é glória do homem. Não é por mim, nem pelo pastor Diogo, que vocês estão aqui. É por Deus. É por Jesus. E não é só vir no domingo que Jesus vai te dar um bom testemunho. O teu testemunho começa no teu trabalho. Começa na tua casa. Começa na tua faculdade. E muitos não querem escutar, irmãos. Eu fui um desses que eu andava, falava com dezenas de pessoas diariamente. E não falava de Jesus, não falava do amor de Jesus, não falava do que Deus tinha feito na minha vida. E eu digo a você, irmão, quem te apresenta é o Senhor. Não somos nós que nos apresentamos. Eu lembro de um casal que visitavam a igreja lá no Valentina. Passaram um ano visitando a igreja, no domingo e na quarta. Todo domingo, toda quarta ele visitava. Quase um ano, a esposa dele chegou e disse: meu filho, o pastor nem fala com a gente, passa por a gente, não fala, ninguém fala com a gente chega e sai, vamos mudar de igreja? E esse irmão, muito sábio, ele disse: minha filha, o Senhor nos apresentará. E com o tempo, o pastor chegou para ele e disse: meu filho, eu tive um sonho com você. Deus te apresentou a mim. Não sabia de onde ele era, mas Deus, irmão, apresenta. Quando nós damos testemunho, o testemunho que a gente dá, irmão, não é nosso testemunho, é o testemunho de Jesus. Nós carregamos Cristo. E quando nós carregamos Cristo, o testemunho tem que ir na frente. Quando você chega para uma pessoa, ela já tem que saber: ali é o Filho de Deus, ali é um verdadeiro cristão. Eu lembro muito lá na célula também, o irmão Francisco sempre falava isso, e me tocava muito quando ele falava, porque eu não falava, né? Então quando o irmão Francisco, não era Francisco, dizia assim: irmão, eu falo de Jesus no ônibus, eu falo de Jesus na lei, falo de Jesus ajeitando pneu de ônibus, eu falo de Jesus. E eu ficava alegre, eu dizia: Senhor, eu quero isso, Senhor, me usa dessa forma, Pai. Porque eu não conseguia, irmão, eu não conseguia expressar o amor de Cristo. Vocês me entendem? Eu não estou falando de pregar aqui no púlpito, não. Eu estou falando de pregar no meu vizinho. Eu estou falando de falar do amor de Jesus no meu trabalho, na minha faculdade. E muitas pessoas, irmão, sofrem disso que eu sofria. Mas eu digo a você, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Temos que produzir bons frutos, irmão. Qual galardão nós teremos? O que vamos mostrar ao Senhor quando Ele chegar? Ou a gente vai matar a nossa célula, ou nós vamos matar a nossa célula, irmão. Deus entrega 10 e a gente devolve 5. Não, irmão. A gente tem que frutificar. A gente tem que frutificar, irmão. Pô, aqui, ó. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Está lá em Salmos 1:3. Junto aos ribeiros de água, que a seu tempo dá seus frutos. E frutos de arrependimento, irmão. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. A gente vê uma pessoa como eu, né? Ex-alcoólatra, ex um bocado de coisa. Tá entendendo? Então isso é maravilhoso, irmão. Isso é poder de Deus para transformar o homem. A minha esposa, por isso que eu falei dela, porque eu digo a todo mundo que eu fui liberto para libertar ela. Jesus me libertou por amor a ela. Jesus me libertou para ela ser livre. Porque ela vivia trancada, irmão, em casa. Não que eu levava a chave, viu? Pelo amor de Deus. Mas ela se trancava em casa. Essa mulher não sabia o que era domingo, quarta-feira, terça, quinta. Então ela fez uma simples oração e disse: meu filho, tu estás na mão de Deus. E eu disse: homem, não misture Jesus nisso não, que
Que eu conheço, irmão, o poder de Deus. E eu sei que quando ele entra numa guerra, ele entra para ganhar. E foi o que ela fez. Ela declarou na minha vida que eu estava na mão de Jesus. E Deus inquietou Tony 6 meses para achar meu número. E eu não queria não, irmão, negócio com crente não, viu? Ela dizia, vamos para a igreja. Eu dizia, eu vou fazer o que na igreja? Desse jeito, irmão, desse jeito. Eu batia no peito. O pai de Nildo é pastor. Quantas vezes eu discuti Bíblia com o pastor, irmão? Quem já viu um negócio desse? Eu discutia Bíblia com o pastor. Bêbado. Só podia ser, irmão. Mas dos males o menor. Eu era o pregador bêbado. Eu era o pregador bêbado. Meus amigos aqui estão rindo, não, porque lembram disso. Tudo era bêbado. Hoje está liberto para a glória de Deus. Glória a Deus. E eu carrego algo na minha vida, uma palavra do Senhor, irmão. Quando eu entrei na igreja, Jesus me deu uma palavra que foi: todos os meus amigos iam caminhar comigo. Eu criei, irmão, eu não criei não, irmão. Eu não criei não, porque o negócio era pesado. Mas quando Deus fala, irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. E com 1 ano de evangelho, no dia que eu completei 1 ano, aqui na frente, veio 2 amigos meus, Joelson, que não está hoje, está nos acompanhando, e Vinícius e sua esposa, aceitaram Jesus quando eu completei 1 ano. E ali Jesus renovou minha fé e disse: meu filho, todas as promessas na tua vida eu renovo hoje. E eu saí daqui, irmão, chorava muito. Chorei muito, chorei até em casa, cheguei em casa chorando. Mas é o que eu quero dizer, irmãos, não adianta. Deus vai dar o testemunho a teu respeito, irmão. Então temos que fazer o quê? Andar segundo a palavra, de fé em fé, crescendo de glória em glória, irmão. Crescendo de glória em glória. Eu que não tinha coragem de pregar nem para um cliente meu, eu estou falando aqui para vocês. Vocês entendem isso? E Deus tem cumprido, irmão, aquela promessa. Quando eu saí desse culto, eu lembro como se fosse hoje, foi dia 23 de outubro, 22 de outubro do ano passado. Quando eu cheguei em casa, Deus botou no meu coração um fogo ardente pelo Cristo. Diante de Deus, eu comecei a declarar que Deus ia fazer um movimento lá no Cristo e que ia salvar um bocado. Eu não sabia, mas Deus, na sua onisciência, me enviou para o Cristo com a célula. Um homem que não conseguia falar de Jesus para os seus clientes e amigos, agora é um líder de célula. Aí o pastor disse assim: meu filho, qual é o nome da sua célula? Aí eu disse: pastor, eu rompi. E hoje, aonde eu chego, o Senhor é a minha bandeira. O nome da minha célula é Jeová Nissi, irmão. Aonde eu chego, o Senhor é minha bandeira. Onde eu chego, o Senhor chega primeiro do que eu. Onde eu chego, eu dou testemunho, irmão. E dou a Deus o que é de Deus. Eu dou a Deus o que é de Deus. Porque coisa boa nenhuma tinha na minha vida, irmão, a do seu Espírito Santo que chegou quando eu aceitei Jesus. E eu digo a todos, eu já disse a muita gente, que se Jesus não tivesse me libertado, provavelmente eu estaria morto. Provavelmente hoje eu estaria morto. Porque uma das coisas que o inimigo fez foi tirar o meu medo. Eu não tinha mais medo. Eu não tinha mais medo de nada. Eu não tinha medo de doença, eu não tinha medo de tiro, eu não tinha medo de nada. Não era que eu era brabo, irmão, pelo amor de Deus, viu? Simplesmente eu não tinha medo. Não tinha medo. O inimigo tirou meu medo para ele me ceifar e me levar para o inferno junto com ele. E uma vez eu lembro, eu estava sentado aqui, a pastora Wendy estava pregando, e eu vinha perguntando a Deus: Senhor, o que foi isso? O que foi isso? Da água para o vinho assim, tão rápido. Aí Jesus me disse através da pastora Wendy: meu filho, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E o inimigo não vai tocar na sua vida, não vai tocar em você. Irmão, quando a gente faz a vontade do Senhor e a gente crê, irmão, o inimigo não pode tocar na tua vida, irmão. Não toca. Não toca. E olha que eu era, como eu estou dizendo, eu não tinha medo de nada.
Mas o inimigo não toca, irmão. Eu lembro que chegava em casa do culto, bem avivado, chegava em casa e eu senti, irmão, uma guerra espiritual pairando em cima de mim. Uma guerra espiritual terrível, porque eu era uma influência terrível no mundo. Então eu tenho que ser uma grande influência na igreja. Eu tenho que falar do amor de Jesus. Eu tenho que dizer, esse poder que me libertou, esse amor que foi derramado na minha vida, eu tenho que derramar agora na vida dos meus amigos, na vida da minha família. Minha mãe hoje congrega comigo. Aleluia. Minha mãe congrega comigo, minha esposa, o meu filho está me escutando hoje, irmão. Isso tudo é para a glória de Deus, não é para a glória humana. Quando a gente entende os planos de Deus são planos de paz, irmão, que para nos dar o futuro e o destino que só quer melhor para a gente. A Bíblia diz que quem joga a sua confiança no Senhor, o desejo do seu coração será realizado. Quem faz a vontade do Senhor, qual é o desejo do seu coração? É conhecer o Senhor, irmão. E quando você teme ao Senhor, que você lança sobre o Senhor tudo o que lhe agrada, todo o seu prazer, irmão. A gente está no propósito de ler a Bíblia, novamente, para a glória de Deus, né? Essa igreja aqui é a igreja da palavra. E para meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite, irmão. Quando você medita de dia e de noite, que seu coração se alegra, qual é o fim que vai dar isso, irmão? É ter a presença do Senhor contigo. É ter a presença do Todo-Poderoso, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra que diz. Qual testemunho você está dando? Qual testemunho você está dando hoje? Me diga. Precisamos refletir, irmão, e sair desse lugar. Temos que sair desse lugar para romper em Deus, irmão. E foi o que Deus fez na minha vida. Eu saí daquele lugar. Eu saí do lugar de vergonha. Eu chegava no cliente todo envergonhado. Já crente, irmão, já crente. Chegava envergonhado. Mas toda semana o Senhor me constrangia. E dizia, fala do meu amor, fala o que eu fiz na tua vida. Fala o que eu fiz na tua vida. E hoje eu chego no meu cliente, irmão, eu digo, ei, sabe quem é meu pai? Meu pai é Jesus. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim, meu irmão. Eu tenho um pai que vai lá dentro daquele quarto escuro e me tira, irmão. Vocês estão entendendo isso? A paternidade de Deus quando chega na vida do homem, irmão. Esse testemunho que a gente precisa dar, que nós somos filhos de Deus. E quando nós damos esse testemunho, irmão, de filhos de Deus, Deus se revela para a gente. Deus, Espírito Santo, Jesus se revela para a gente, irmão. Deus me deu uma revelação um dia desse. Foi tremenda, sobre lá em João 1, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. No princípio era Jesus, irmão. Jesus estava com Deus e Jesus se fez carne, irmão. Quando a gente entende que Jesus estava lá no começo, por meio dele tudo que foi feito se fez, a gente entende tudo que está acontecendo hoje. Estamos aqui, irmão, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Mas qual é o testemunho, irmão, que nós estamos dando? Aí vamos para o segundo ponto. Que todos contemplem a glória de Deus na sua vida. Quando todos contemplam, irmão, a glória de Deus em nossas vidas, tudo acontece, irmão. Tudo acontece. E eu pedi ao Senhor, disse, Jesus, faz tempo isso. Eu gostaria, Senhor, de, quando eu falar do teu amor, o pessoal sinta a verdade nas minhas palavras. Olha que coisa eu pedi, irmão. O Espírito Santo nos impulsiona a pedir algo que já é do desejo dele. Quando eu pedia, Senhor, eu quero que minhas palavras sejam sentidas como verdade. O que era que eu estava pedindo? A verdade é Jesus, irmão. A verdade é Jesus. E ele disse, né? Só o caminho, a verdade e a vida. Quando eu pedia que todos sentissem verdade no que eu falava, eu estava pedindo que sentissem Jesus nas minhas palavras, irmão. E Jesus só vai ser sentido nas minhas palavras se eu verdadeiramente caminhar na palavra de Deus
e ser testemunha do que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós temos que ser testemunhas, irmão. E lá em Eclesiastes 9:8 diz assim, ó: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e não falte sobre tua cabeça o óleo da unção. Em todo tempo, irmão, seja branca, e que nunca falte o óleo da sua cabeça. Sabe por quê, irmão, em todo tempo? Porque tu não sabe o dia nem a hora que o Senhor virá. E eu creio fortemente que não tardará, irmão. Jesus está voltando, e nós temos que dar testemunho, irmão, porque quando Ele voltar, não vai ter duas palavras não. Quem ficou, ficou, e quem subir, subiu. Não tem duas palavras, não tem o meu termo, irmão. Então hoje eu te convido, irmão, a sair desse lugar. A sair desse lugar de mau testemunho, irmão. Comece a dar o testemunho para a glória de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Que todos contemplem a glória de Deus de tua vida, irmão. Quando nós começamos a caminhar na verdade, em Jesus, e todos sentem a presença de Deus ao falar conosco, ao caminhar conosco, o fardo se torna leve. Como isso eu aprendi com meu supervisor, Alisson. Acho que ele nem lembra. Ele disse assim, meu supervisor falou assim: irmão, é pesado, irmão. O fardo é pesado, mas com Jesus se torna leve. Aí eu fiquei sem entender, eu disse: como é que é pesado e se torna leve? Mas aí a gente vai meditar, irmão, e Deus fala conosco. É pesado porque nós não temos força, irmão. Nós não podemos, mas Jesus pode. Jesus pode. Em nome de Jesus, eu quero que você se levante.